pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Palavra do Senhor. Glórias a Deus por tudo isso. Glórias a Deus, porque está escrito: onde puseres a planta do teu pé, ali eu tenho te dado. Então o Senhor Deus viabilizou que a Praça da Conceição receba essa pregação. Nós trabalhamos assim, nós não temos um público cativo, o nosso público são as pessoas que estão passando, as pessoas que estão acomodadas nas suas casas. Onde chega o som desse aparelho, o nosso público na verdade nem é nosso, é de Deus. Nós não temos um público cativo como tem as pessoas que cantam, as pessoas que dançam para a glória do homem. Nós fazemos tudo isso aqui para a glória de Deus, então o público que a gente alcançar, ele naturalmente é do Senhor Deus, não nosso. Bom, meu querido, o livro de Romanos, ele é um livro que fala a respeito da salvação pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Justo vive por fé. A pessoa justificada é justificada por fé, não pelas obras. Não me adianta morrer fazendo coisas boas com o objetivo de ganhar salvação, pois não é por aí. Esse trecho, ele fala da consequência das pessoas que não observam, que não atentam para tudo que está diante dos nossos olhos. É como se fosse uma sentença forense, é como se fosse uma sentença judicial, é como se fosse um decreto divino esclarecendo para todas as pessoas a razão disso, a razão daquilo e a razão daquilo outro. Você deve conhecer um documento chamado Diário Oficial. O Diário Oficial, ele diz ali as decisões tomadas pelos magistrados, quem foi exonerado, quem foi colocado, quem foi nomeado, o que foi feito aqui, o que foi feito ali. O Diário Oficial, ele revela o que aconteceu nos trâmites governamentais. Se você lê-lo, você fica por dentro. Se você não lê-lo, você não fica por dentro, mas nem por isso deixam de ser tomadas as decisões que foram publicadas no Diário Oficial. A Bíblia Sagrada, ela é mais que o Diário Oficial. Ela é o esclarecimento de toda a verdade a respeito de nós, a respeito do mundo, a respeito da existência, a respeito da salvação, da vida, da pós-vida. A Bíblia Sagrada é a revelação de tudo que eu preciso saber nesse mundo onde eu não estou acostumado a transitar, que é o mundo eterno. O mundo que nesse presente momento não é visível, mas ele é mais real do que as coisas que nós podemos ver presentemente. E essa passagem lida de Romanos, ela trata de uma consequência, ela trata de eventos que se sucederam até se estabelecer a coisa que nós conhecemos hoje nesse mundo. Existem muitas mazelas, muitos males que acontecem na face da terra, mas às vezes nós ficamos dando 1001 explicações, mas esquecemos de examinar a Bíblia Sagrada, que revela toda a explicação a respeito dessas mazelas, desses males e dessas desventuras que muitas pessoas sofrem nesse mundo tenebroso. Preste atenção, o versículo 18 diz uma coisa que você, meu irmão na fé, deve ficar ciente. Há pessoas que conhecem a verdade e não permitem que ela seja manifestada, porque o Senhor Deus está dizendo que as pessoas detêm a verdade pela injustiça, e a ira de Deus se volta contra esse tipo de pessoa, que conhece a verdade, que sabe da verdade, que sabe que a salvação é por um único caminho, que sabe que existe a vida eterna, que sabe que existe perdão dos pecados, que sabe o caminho para alcançar a vida eterna, mas não falam, inventam muitas histórias, contam muitas ladainhas, contam muitas ficções, mas não falam a verdade. Muito provavelmente porque se falar a verdade vai afugentar o povo, vai afugentar a massa, vai afugentar os fiéis. Então falam coisas distorcidas para que se mantenha ali cativa as pessoas que ele se interessa dominar. Então o versículo 18 revela que existem pessoas que conhecem a verdade, mas não falam a verdade e não permitem que ela seja manifestada.
Jesus falando lá em Mateus 23, num dado momento ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês fecham a porta do reino do céu para as pessoas, porque vocês não entram e nem deixam entrar aqueles que estão dispostos a entrar. Existem pessoas que têm o conhecimento bíblico, têm conhecimento da história da palavra de Deus, têm conhecimento a respeito das doutrinas de Deus, não as dos homens, têm conhecimento da palavra do Senhor, mas não falam porque ela tem medo de perder os fiéis. Então ela conta um tipo de história que mantenha cativo aqueles fiéis que ele se interessa em dominar. Indo adiante no versículo 19, quem tem o conhecimento de Deus, seja quem for, sabe por que tem? É porque Deus quis se dar a conhecer. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para você que está passando, para você que está na praça tendo uma distração. Nós estamos pregando não porque nós achamos, nós procuramos pela nossa própria força. Nós o fazemos porque Deus quis revelar para nós. Nós o fazemos porque o Senhor se propôs a dar-se a conhecer a cada um de nós, para que hoje você possa ouvir essa palavra de Deus. Afinal de contas, eu estou aqui pregando porque um dia pregaram para mim, indo avante na sentença forense divina, na sentença lavrada pelo Deus Altíssimo. O versículo 20 diz uma coisa para nós: a criação, tudo que existe, já é o suficiente para que se identifique as qualidades de Deus, para que se identifique o eterno poder de Deus, para que se identifique a própria divindade de Deus. O Senhor Deus, ele está dizendo: olha, as coisas que foram criadas já são mais do que o suficiente para que você interprete a existência de um Criador, interprete que existe uma pessoa, um arranjo de entendimento para que todas as coisas existissem. Ou será possível que você se interpreta como obra do acaso? De repente tinha um átomo que se juntou com outro átomo, virou uma molécula, que virou uma bactéria, a bactéria cresceu e hoje é você. Será possível que a sua mente consegue conceber uma coisa horrorosa desse tipo de interpretação? Ou você entende, não, eu sou criação de Deus, foi uma inteligência que me projetou, eu sou um ser pensante, eu tenho várias portas dentro de mim, por onde eu saio, por onde eu entro, eu tenho sentimentos aqui da terra, eu tenho sentimentos que às vezes eu nem sei de onde é, mas eu tenho. Então eu não sou essa coisa do acaso, eu faço parte da criação de um ser sobremodo inteligente. Tudo que existe, o versículo 20 diz, a criação, todas as coisas, os atributos invisíveis de Deus. O que são atributos? São as qualidades, as virtudes de Deus, já são mais do que o suficiente para que as pessoas identifiquem que existe um Criador. Aleluia, glórias a Deus. Os homens não têm justificativa. Você que está passando, você não tem desculpa. Você nunca poderá dizer: eu nunca cheguei a pensar na possibilidade de existência de um Deus. Até a pessoa que pensa que é ateu, ele acredita em alguma coisa. A pessoa que pensa que é ateu, porque o ateu na verdade não existe, porque o simples fato dele dizer que é ateu mostra que ele tem um tipo de credo: eu não acredito em nada. Então isso é uma maneira de manter uma crença no meio de tantas pessoas que creem em alguma coisa. Ele tem que crer em outra contrária para não ser absorvido pela crença alheia. Então até essas pessoas não têm desculpas. Todos têm os olhos abertos, todos têm os ouvidos abertos, podem cheirar, podem tatear e observar a criação, que ela não é obra do acaso. A lua não está no lugar que ela está por acaso, o sol não está ali por acaso, o sistema solar não existe por acaso, as miríades de estrelas não estão no seu devido lugar por acaso. Já é o suficiente. Deus não precisaria falar mais nada, mostrar mais nada, e já mereceria toda a adoração da terra e dos moradores dela. Avançando na palavra do Senhor, avançando no versículo 21, porquanto tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. A coisa é uma sequência. Se Deus se manifesta através das coisas que foram criadas, era para as pessoas que observaram a criação glorificarem Deus como Deus. Em vez de fazer isso, não fazem isso. Tem 1001 atividades, mas não conseguem
parar um pouco para dar glórias a Deus. Vive uma vida agoniada, tudo rápido, tem que ter isso, aquilo outro, tem objetivos assim, objetivos assados, mas pensar em Deus é uma coisa que ela não se dedica, ela não se importa. Aleluias. O versículo 21, espera-se daquele que tem informações a respeito de Deus, gratidão e o ato de glorificá-lo. Ei, você que está me ouvindo, você já ouviu falar de Deus? Você já ouviu falar do Criador? Então a expectativa divina a respeito de você é a esperança que Ele veja em você um coração agradecido, um coração grato, um ato de louvor continuado, por se Ele é o Criador, se Ele nos confeccionou desde o ventre materno. No nosso coração tem que ser agradecido a Ele, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Esse Deus tremendo, imenso, fora de rota, que não pode ser colocado numa garrafa. Num dado momento, Salomão, fazendo uma oração, ele chegou à seguinte exultação: nem o céu dos céus podem te conter. É esse Deus tremendo, fora de rota, incomparável, que criou a sua vida. É a Ele que tem que ser dado todo o seu sentimento de gratidão. É a Ele que tem que ser dado o seu louvor. Não a coisas inanimadas, não a vultos do passado, não a ícones da era presente. É tão somente ao Senhor Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Mas em lugar disso, o que as pessoas fazem é ter pensamentos sem sentidos. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Uma prova da nulidade é uma das mais estúpidas doutrinas que se fabricaram para nos convencer de que nós somos obra do acaso, nós somos obra da coincidência. De repente os aminoácidos se fizeram, de repente houve umas moléculas maiores que se juntaram a outras, vieram os procariontes, as bactérias sem núcleo propriamente definido, e depois as bactérias começaram a se multiplicar, se transformando no primeiro ser vivente, e aí foi progredindo, e chegaram ao ponto de interpretar de que nós viemos do macaco. O cabra que falou isso, ele pode até ter vindo, mas eu não, eu sou obra de Deus. Você é obra de Deus. Você é filho, criação do Deus Altíssimo. Ele criou você, formou você do pó da terra. O ensino que fala a respeito da evolução, ele é nulo, ele não tem sentido. Hoje existem animais que tinham no passado, porque eles não evoluíram. Hoje tem seres que estão do mesmo jeito quanto eram no passado, porque eles não evoluíram. Aí eles estão dando 1001 explicações. É um ensino sem pé, sem cabeça, a evolução que é ensinada pelo homem. É um ensino sem conexão, é um pensamento nulo, como está escrito, obscurecendo-lhes o coração insensato, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Tem o conhecimento de Deus, vê a natureza, mas chega à conclusão de que ele é obra do acaso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus Altíssimo. O versículo 22, ele fala algo que nos chama a atenção. As pessoas que se acham inteligentes são geralmente os que se acham, porque tem pessoas que realmente são inteligentes e servem a Deus com essa inteligência, mas tem aqueles que se acham inteligentes e chegam à conclusão de que não há Deus, não existe Deus. Deus não existe, é uma concepção, é um jeito de manter as pessoas atemorizadas, é um jeito dos nicolaítas, dos dominadores do povo fazerem as suas bases. Tem pessoas que chegam a essa conclusão de que não há Deus e se acham demais inteligentes. Tem toga daqui, tem canudo dali, tem elevados graus, mas não para dar glórias a Deus, não para ser agradecida a Deus. Se acham acima das comparações, tem a sua justiça própria. Existem pessoas que pensam que já são justificadas pelo simples fato dela não beber, não fumar, não matar. Tem gente que se acha,
Mas eu quero lembrar a você, preste atenção, você que se acha, você que entende que já está do bom tamanho a vida que você leva, você que entende que não precisa mudar nada, que você já está o santarrão do paloco do tipo para ir para o céu. Preste atenção, o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, num dado momento, ele pregava e dizia assim: meu Deus, nós pecamos tanto e havemos de ser salvos? Depois dessa reflexão, ele chega à seguinte conclusão, uma sincera conclusão de um profeta do Senhor. Ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. É essa a comparação que Deus faz com as pessoas que se sentem auto-justificadas, que não se interpretam que precisam da misericórdia de Deus, que não se observam precisando do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças é trapo da imundícia. Não há aquele que possa se auto-justificar. Nós dependemos da salvação de Deus, nós dependemos das misericórdias do Senhor Deus, e as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, louvado seja o Deus Altíssimo, não o santo do paloco, mas o Senhor Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, aquele que faz ribombar o trovão e a terra treme debaixo dos nossos pés. Ele sim, louvado seja o nome dele, glórias a Deus, aleluia. O versículo 23, ele começa a mostrar o resultado dessa disposição mental. O versículo 23 começa a entrar numa situação complicada para todo pregador da era presente. O versículo 23, ele começa a transitar numa coisa difícil de falar, e que a maioria dos pregadores tremem na hora de falar esse versículo. Observe que o Senhor Deus faz uma lista do procedimento humano, e a partir do versículo 23, ele redireciona o porquê de determinadas situações presentes atualmente, e ele diz: olha, por causa disso está acontecendo este e este outro evento. Versículo 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Em vez de adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, em vez de adorar aquele que nem o céu dos céus podem conter, qual é a conclusão que o homem que se acha inteligente, que o homem que se acha justificado chega? Ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Ele começa a devotar o sentimento dele, que é exclusivo de Deus. Ele começa a venerar coisas que era para venerar totalmente o Senhor Deus Altíssimo. E eles começam mudando a glória de Deus incorruptível na semelhança da imagem de homem corruptível. O que é isso? É uma coisa chamada de idolatria. Quando você coloca uma estátua diante de você e diz: a estátua, me salva, estátua. Isso é a idolatria, é mudar a imagem do Deus incorruptível na semelhança de imagem de homem corruptível. Só isso? Não, a coisa é mais grave. Se fosse só uma estátua de homem, vai ele. Mas não é apenas a estátua de homem ou de mulher, é a estátua de animais, de quadrúpedes e de répteis. Existem nações cujo Deus é um macaco, existem nações cujo Deus é uma vaca, existem nações cujo Deus é um rato. Você sabia disso? Existe uma nação em que, para saber quem é o sacerdote ou a sacerdotisa que vai passar a representar aquela irmandade, essa criança vai para lá, ainda criança, ela vai para uma sala infestada de rato, e se porventura um rato subir e ficar algum tempo na cabeça daquela criança, significa que aquela ali é a futura sacerdotisa daquela irmandade. Existe isso, estude ciência da religião, vai estudar, pesquise lá na internet e você vai descobrir tudo isso. Se fosse apenas a questão idólatra em relação à estátua do homem, vai ele. Não que isso fosse de pouca monta, mas as pessoas se corrompem de tal sorte a ponto de adorar a estátua de animais, de quadrúpedes, de répteis. Meu querido, o versículo 24
Por causa disso, por causa de quê? Por causa do versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. É aqui que começa, meu querido. Aqui que mostra a consequência da idolatria na face da terra. A consequência da adoração de estátua de homens, de homens, de mulheres, estátua de animais, de quadrúpedes, de répteis. Está aqui o versículo 24. Você não precisa ser um cátedra, você não precisa ser um erudito para compreender o que está escrito aqui. Por isso, porque os homens adoram os bichos, porque o homem adora o homem, porque o homem adora a criatura no lugar do Criador, Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos íntimos, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.